Saudação na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, seja muito bem-vindo a mais este momento tão especial que nós estamos reunidos aqui espiritualmente, né? Ou seja, a Igreja de Deus, na verdade, sim, como nós já estudamos em alguns vídeos anteriores, que na verdade sim, a Igreja é, na verdade, o corpo de Cristo, um corpo espiritual. Portanto, você neste momento, você faz parte do corpo de Cristo espiritualmente, unidos em um só corpo. Portanto, hoje nós estamos reunidos para examinarmos a palavra, os escritos bíblicos a respeito da Igreja de Deus. Portanto, nós temos um tema muito empolgante, vamos dizer assim, que nos diz: a igreja que Deus não reconhece. Existe realmente igreja que Deus não reconhece? Sim, existe. Claro, a palavra de Deus trata-se de templo de Deus, casa de Deus, ou seja, mas na verdade em si, como a que ele na verdade edifica através da sua palavra. E tem na verdade em si a igreja que é construída por homens, o templo feito por homens, que na verdade em si, biblicamente, ou seja, através dos escritos bíblicos, não é reconhecida como uma igreja de Deus. É isso que vamos examinar através da palavra. Portanto, quando abrimos nossas Bíblias aí em Atos capítulo 7, versículo 48, das quais está escrito: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Pois é, isto é. Hoje vamos refletir sobre o que realmente significa ser igreja diante de Deus. A palavra mostra que o verdadeiro templo é espiritual, edificado em Cristo. Se deseja crescer no entendimento bíblico, se inscreva no canal Escatologia Consumada, deixe seu like, ative o sininho e venha comigo mergulhar nesse estudo desta palavra. A falsa ideia de casa de Deus feita por mãos de homens. Ou seja, muitos chamam esses edifícios de templos, de catedrais de Deus, casa de Deus, santuário de Deus. E mesmo assim os consideram casa como de fato uma casa de Deus, como de fato um templo de Deus, como na realidade eles chamam, vamos dizer assim, de edifício, de santuário de Deus. Mas a Escritura é enfática, é clara, ao afirmar que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Lemos agora aqui em Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Assim, qualquer instituição que se define como igreja, apenas por possuir paredes, estruturas físicas e sistemas humanos, não é reconhecido por Deus como a sua morada. Por quê? Porque, na verdade, a Igreja de Deus é o corpo de Cristo. Podemos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E Pedro ainda complementa. Ou seja, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: vós, porém, ou seja, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se na palavra, nos escritos bíblicos que nós estamos falando aqui, trata-se de uma igreja viva, de pedras vivas, como, pois, você está querendo construir, ou você não, quem sabe se construiu, vai construir, mas como nós podemos presenciar alguém que está construindo? Muito difícil, com tijolos, cimentos, pedras, areias,
e dizendo que ali é a igreja de Deus. Como pode ser reconhecido por Deus se é que a palavra diz que a igreja é viva? É um grande contraste. É um grande desafio em dizer que a igreja de Deus é feita de pedras, pau, tijolos, cimentos, ou seja, sem vida. É um contraste da palavra. A palavra diz que a igreja é viva. Portanto, a igreja que Deus reconhece é formada pelos seus filhos, já escolhidos desde antes da fundação do mundo. Exatamente, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, essa igreja é o seu corpo, reunidos, formados em um só corpo em Cristo, ou seja, formado em um só espírito. É isso? Sim, é exatamente. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é judeus, que é gregos, que é servos, que é livres, e todos temos bebido de um espírito. Sendo Cristo o cabeça, não é um líder religioso. Porque na verdade só cabe, um líder religioso como cabeça quando ele constrói sua própria igreja. E aí ele pode e deve, ou seja, ele tem todo esse direito de afirmar que aquilo é a igreja de Deus porque foi ele que construiu. Só que Deus não reconhece. Agora, quando nós estamos afirmando que a igreja de Deus é o seu corpo vivo, é uma igreja viva, sim, aí sim nós podemos afirmar que o homem não pode ser líder dessa igreja, porque a Bíblia fala claramente que quem é, na verdade, o líder, o cabeça da igreja é Cristo. Vamos ver isso. Efésios capítulo 1 e versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Qualquer ajuntamento que se desvia desse fundamento para se apoiar em tradições humanas, sistemas clericais ou estruturas religiosas, perde sua legitimidade diante de Deus nesse sentido. Porque o corpo de Cristo não significa prédios, denominações ou sistema religioso. Na verdade, a igreja ela significa um organismo vivo e unido à cabeça, que é Cristo. Como diz aqui o 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, a igreja, os seus membros não são formados de denominação, isso é a palavra muito complicada, mas na verdade sim, o que eu quero dizer é o seguinte: não é essas inúmeras quantidade de denominações que formam a igreja de Cristo. Não é isso. O corpo de Cristo é formado por seus membros, pessoas. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Não é a quantidade de denominações que formam o corpo de Cristo, não.
Porque nós fomos, que nós já examinamos a palavra, nós somos batizados, foi um só corpo. Na verdade, esse corpo é o corpo de Cristo. Portanto, a unidade do corpo de Cristo não se apoia em muros, nem em cadastros, como que você tem que chegar numa denominação, dar seu nome, põe num caderno ali e ali. Não, na verdade, o corpo de Cristo, você, na verdade, tem vida, é no Espírito, que torna cada cristão como membro funcional do seu Espírito, do Espírito de Deus. Quando a Escritura fala da igreja, ela fala como uma casa espiritual e não como casa construída pelo homem. Quando a Escritura fala de igreja, ela fala de uma casa espiritual, ou seja, como de um sacerdócio santo. É o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Olha só. Casa espiritual e sacerdócio santo. Não é uma casa construída com tijolos, areia, barro, água, cimento e assim por diante. Não. É uma casa edificada espiritualmente. E essa edificação é através da palavra. Nós podemos ver aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Portanto, o templo do antigo pacto, os templos construídos por homens, já cessou. O corpo de Cristo é o que permanece como igreja. Como nós já lemos em Atos capítulo 7, o versículo 48 diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Como também em Atos capítulo 17, versículo 24. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. E aonde é que ele habita? Aonde é que Deus habita então? Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, você que é a casa de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me, agora eu não que padeço por vós. Paulo falando. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. É mais algo para se reforçar. Ainda assim, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, nós somos edificados, nós somos construídos como casa espiritual e como morada de Deus, no Espírito. Não numa forma física, não, é em Espírito, como casa espiritual. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, em capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte, olha, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Edificados, sim, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós temos uma edificação, tá? No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor.
no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É isso que você está sendo edificados, na palavra. Você não está sendo edificado como quem vai construir uma casa como se fosse para Deus, construir de tijolos, barros, cimento, areia e assim sucessivamente. Não. A casa de Deus não é construída por mão de homens. A casa de Deus é construída, edificada através da palavra. A igreja de Deus é uma igreja viva. Portanto, a igreja de Deus, que somos o seu povo, uma igreja viva, ela não foi edificada, não foi construída, não foi formada, não foi reconhecida como uma figura construída pelo homem. A igreja de Deus, o seu povo, foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Foi. Vamos lá? Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não foi quando você, um dia, quem sabe, você entrou dentro da denominação, não. Não foi quando você deu seu nome, não. Não foi quando você ouviu alguém pregando ou citando uma passagem da Bíblia, não, não foi isso. Não foi quando um líder religioso disse assim, hoje aceite Jesus como seu Salvador. Não foi isso também, não. Você foi reconhecido, foi antes da fundação do mundo, como filho. E de acordo com a passagem que diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo o beneplácito da sua vontade. Ainda assim, Romanos capítulo 8, versículo 29 diz ainda assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? E os que predestinou antes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou também esses glorificou. Amém? Porque, na verdade, o nosso Deus, ele nos já reconheceu, porque, na verdade, ele tem uma presciência, ele conhece antecipadamente as coisas. E assim, ele reconheceu, chamou, edificou e está continuando você crescendo agora na palavra cada dia. O que nós fazemos hoje em dia é crescer na palavra, é o conhecimento que nós agregamos cada dia no nosso entendimento, para assim podermos agora desfrutar mais e mais em desfrutar este reino que nós vivemos e reinamos em vida. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é uma maravilha quando nós crescemos neste entendimento. E para mim é uma gratidão muito grande por ter você me acompanhado até o fim deste estudo. E hoje vimos como a Escritura revela que a graça de Deus, que a Igreja de Deus, ela reconhece, ou seja, na verdade, Deus ele não reconhece uma igreja que é feita por homens como pedras, paus, cimento. Essa igreja é feita, construída aí nas esquinas. Não, na verdade, Deus reconheceu a igreja como um corpo espiritual. Portanto, continue acompanhando os próximos vídeos, para aprofundar ainda mais esse entendimento. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade agora e solicito a você que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Ou para você também que já é inscrito no canal, dá um like, isso é muito importante, não custa nada, não vai fazer esforço físico, mas para o canal isso é muito relevante. Para você pode ser insignificante, mas para o canal é muito relevante, porque o YouTube ele reconhece essas grandes, como diz assim, essa relevância, né? De compartilhamento, de interação dos que estão vindo com o canal, e aí ele consegue passar para mais pessoas, apresentar o estudo para mais pessoas. Compartilhe também essa grande verdade com outras pessoas e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.